A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus, no livro de Malaquias, capítulo 3, do versículo 8 ao 11. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A prática do dízimo é bíblico na Nova Aliança. O cristão tem que ser dizimista. Jesus ou Paulo mandou os crentes dizimarem. A verdade é que não há uma única menção em todo o Novo Testamento dizendo para os cristãos serem dizimistas. O dízimo não é bíblico na Nova Aliança. Também quero deixar bem claro que não sou contra a prática do dízimo. Não sou contra quem é dizimista. Eu, o irmão Fabiano, não sou dizimista, pois essa ordenança não é para mim. Se fosse, eu seria dizimista com o maior prazer. Veja no meu canal o vídeo que eu falo sobre oferta. Estarei deixando o link deste vídeo, oferta, no final deste vídeo. E você olha lá e veja, para você entender o que o Novo Testamento ensina aos crentes a respeito do dinheiro. Entenda que o dízimo era para ser levado ao templo em Jerusalém. Hoje o templo em Jerusalém não existe mais. E hoje em dia não há mais um templo designado por Deus, apesar de existirem muitos templos criados por homens. Quando Jesus disse que veio para cumprir toda a lei, Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 18, era porque ele era judeu e convertido ao judaísmo. Após a sua morte, acabou o judaísmo, pois se iniciou uma nova aliança. E leis como sábado, dízimo, comer carne de porco, apedrejar a mulher adúltera e circuncisão, entre outros, ficou para trás. Se você diz que eu devo dar o dízimo porque o dízimo veio antes da lei e ainda cita Melquisedeque, então eu digo para você, observe o quarto mandamento e a prática da circuncisão, pois ambos também vieram antes da lei. Gênesis capítulo 2, versículo 2 e capítulo 17, versículo 11. Não podemos tomar como exemplo os dízimos de Abraão e Jacó. Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20, capítulo 28, do versículo 20 ao 22, e Hebreus capítulo 7, versículo 2, para dizer que a igreja deve continuar dizimando. Abraão dizimou uma única vez na vida e não para sempre, e ainda fez voluntariamente. E Jacó fez um voto, um trato com Deus, o que é bem diferente de dizimar. Mesmo que você diga, eu entrego meu dízimo na igreja e o que o pastor faz com ele é entre ele e Deus. É errado falar isso, pois o dízimo era para ser dado para os levitas, para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Deuteronômio capítulo 26, versículo 12. Teu pastor procede assim com o dízimo? O que o pastor da tua denominação faz com o dinheiro do dízimo, você sabe? O dízimo no Antigo Testamento era alimento e carne de animais e não dinheiro. E o dinheiro já existia antes do dízimo ser introduzido na lei. Gênesis capítulo 13, versículo 2, Levítico capítulo 27, versículo 30 e versículo 32, e Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Engraçado que pelo fato de você estar morando com alguém, sem ser casado no civil, ser pecado para o teu pastor não diz não para o teu dízimo, não é mesmo? Assim é o mesmo para quem ainda não se batizou. O pastor não recusa o dízimo do fiel não batizado. Entenda que vivemos na graça e não sob a lei de Moisés. Quer ser praticante da lei? Então guarde toda a lei. Respeite o dia de sábado, o quarto mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 8. Sacrifique um animal em holocausto.
pratique a circuncisão, pratique a lei do levirato, não coma carne de porco, apedreje os adúlteros e etc. Você come carne de porco? Corta as extremidades da barba? Come peixe que não tem escamas ou barbatanas? É proibido no Antigo Testamento. Então, por que o teu pastor quer só o dízimo, já que ele diz que o dízimo é da lei? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago capítulo 2, versículo 10. Por que ignorar algumas leis e aceitar outras? Por que cumprir só a lei do dízimo e os outros preceitos da lei não? Ou você cumpre toda a lei, 613 preceitos, ou a coisa não funciona. Na verdade, você não deve nem cumprir a lei de Moisés, pois é coisa da antiga aliança, do antigo pacto, do Antigo Testamento. Jesus criticou os judeus hipócritas que negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé, enquanto zelosamente aplicavam a lei do dízimo. Mateus capítulo 23, versículo 23 e Lucas capítulo 11, versículo 42. Jesus não está aqui nesta passagem dizendo que a igreja deve dar o dízimo. É incrível como muita gente ainda não compreendeu esse versículo. Sequer entendem ou se atentam que naquele momento Jesus falava a favor do cumprimento da lei, porque também era um judeu. E como judeu, tinha ele também que ser fiel à lei e a todos os mandamentos dados por Deus a Moisés para o seu povo Israel. Usar essa passagem de Mateus capítulo 23, versículo 23 e a de Lucas capítulo 11, versículo 42 para dizer que Jesus mandou a igreja dar o dízimo é dizer aquilo que a Bíblia não diz. Após a morte de Cristo, eu e você passamos a viver pela graça do Senhor Jesus, encerrando-se ali toda a ordenança da lei de Moisés, inclusive a cobrança dos dízimos, porque mudando o seu sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Te pergunto, o sacerdócio de Moisés continua ou foi substituído? Pois a palavra afirma que nenhuma alma será justificada diante dele, diante de Deus, pelas obras da lei. Romanos capítulo 3, versículo 20 e versículo 28, e Gálatas capítulo 2, versículo 16. Muitos pastores estão com a vida ganha, moram em belas casas, têm belos carros e até viajam para o exterior de vez em quando. Tudo isso com o dinheiro do teu dízimo. Entenda que a maioria do dízimo, ou parte dele, ou todo ele, vai para o bolso do teu pastor. É claro que tem pastor que usa o dízimo para comprar cestas básicas e distribuir para os pobres ou para os necessitados. Mas esse tipo de pastor é o que menos tem. O apóstolo Paulo poderia muito bem ter tido uma boa vida se fizesse como a maioria dos pastores brasileiros fazem com o dízimo. Infelizmente, muitos pastores tratam melhor a pessoa que dizima do que aquela que não dizima. Se alguém falar que você está sendo ladrão porque não é dizimista, ore por essa pessoa para que Deus abra seus olhos para a verdade. Você me diz, irmão Fabiano, como vamos manter as portas da igreja abertas sem os dízimos? Te respondo, existem instituições religiosas que mantêm seus templos abertos e ainda constroem novos templos sem os dízimos dos irmãos. Mas os sentidos deles, os que cobram dízimos, se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o Velho Testamento ou o Antigo Testamento, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Romanos capítulo 7, versículo 4. Jesus nos resgatou da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Jesus veio para resgatar os que estavam sob a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Se os herdeiros são da lei, então a fé é vã. Romanos capítulo 14, versículo 4. Separados estão de Cristo os que se justificam pela lei. Gálatas capítulo 5, versículo 4.
Porque aos gentios não foi ordenado a entrega do dízimo, se ele fosse assim tão importante? Atos capítulo 15, versículo 20 e versículo 29 e capítulo 21, versículo 25. Um grande absurdo é dizer que quem dizima nunca faltará nada em sua vida, ou que nada vai quebrar ou estragar, por exemplo, o carro, a geladeira ou a televisão. A todo momento tem algum dizimista fiel ficando doente ou perdendo o emprego. Tem cristãos que são dizimistas e vivem com uma dificuldade tremenda. Tem cristãos que não são dizimistas e vivem bem, nada lhes falta. Usar a fala de Jesus quando ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Mateus capítulo 22, versículo 21, para se referir ao dízimo, é falar aquilo que a Bíblia não está falando. Essa conversa de Jesus com os fariseus nada tem a ver com o dízimo. Quando Jesus disse que o homem tem que dar a César o que é de César, ele está se referindo aos impostos. César nos nossos dias é o governo. Como o governo manda todo mundo pagar impostos por isso e por aquilo, então devemos pagar para não termos problemas. Paulo falou sobre isso em Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Quando Jesus disse que devemos dar a Deus o que é de Deus, ele está dizendo que ao pagarmos nossos impostos em dia, estaremos agradando a Deus por isso, pois estamos obedecendo a sua palavra. Por mais que são muitos os impostos e o valor é muito alto, mesmo assim devemos pagar, porque se nos negarmos a pagar, estaremos dando um péssimo testemunho de cristão perante os incrédulos e a igreja de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lucas capítulo 18, versículo 12. Nesta passagem, o fariseu era dizimista porque ele vivia sob a lei. Ele praticava o judaísmo. Por cerca de 300 anos após a morte de Cristo, os cristãos não eram dizimistas e até por volta do século 8, a obrigação do dízimo continuou a ser uma questão de menor alcance e importância, e nesse tempo, a regra implícita entre a população era de que a contribuição fosse de qualquer valor que o fiel tivesse condição de doar e não exatamente a 10ª parte de seus rendimentos mensais. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Se o mandamento do dízimo é válido para nós hoje também, então esse mandamento sendo válido, ele se cumpriria na vida de todo dizimista, porque está escrito, derramarei bênçãos sem medidas. Entretanto, quem está bem de vida? Os dizimistas ou os que recebem os dízimos? Quem está rico? O povo ou os pastores? É lógico que nem todo pastor que cobra e recebe o dízimo está rico ou bem de vida. Mas a promessa de Malaquias capítulo 3, versículo 10 é para todos, e não só para alguns. Se fosse mandamento para nós hoje, não existiria um cristão dizimista passando necessidade, não é mesmo? Se o devorador, que nada tem a ver com o demônio, mas com gafanhotos, é repreendido, então por que você é pobre ou está passando por dificuldades, você que é dizimista? Os coletores de dízimo enriquecem e o povo continua pobre. Por quê? Porque isso não é mandamento para a igreja, e sim para o povo judeu, era para Israel. No Antigo Testamento, a cada 3 anos, o dizimista teria que deixar os dízimos dentro das suas portas, chamar os órfãos, as viúvas e os peregrinos para comer os dízimos dentro das portas dele junto com sua família. Deuteronômio capítulo 14, do versículo 22 ao 29. Teu pastor alguma vez procedeu assim? Alguma vez ele disse para você não dar o dízimo, mas disse para você chamar o estrangeiro,
as viúvas e os órfãos para desfrutar do dízimo com você e com sua família? Irineu disse que o dízimo era coisa da lei e que não deve ser requerido dos cristãos. Hipólito, em sua obra Tradições Apostólicas, deixou uma série de instruções para a igreja, mas não disse nada sobre o dízimo. Irmão Fabiano, fiz prova com Deus e recebi de Deus o que queria porque eu dei o dízimo. O que você me diz disso? Te respondo. Você não foi abençoado por Deus só porque você deu o dízimo. Deus não te deu o que você queria porque você deu o dízimo. Deus te deu o que você queria simplesmente porque Ele quis te abençoar e não porque você deu o dízimo. Se fosse assim, o que dizer dos outros dizimistas que fizeram alguma prova com Deus e não receberam o que queriam? Entenda que o dízimo é bíblico, sim, correto, mas bíblico no Antigo Testamento. O dízimo não é bíblico no Novo Testamento. Muitos pastores e obreiros sabem que o dízimo não é obrigatório no Novo Testamento, mas se calam, não dizem a verdade para a igreja. O apóstolo Paulo nunca pregou sobre o dízimo. As ofertas ou as coletas que ele recolhia eram voluntárias e era destinada aos necessitados. Ele não estipulava valores. Tudo era para ser dividido com os necessitados. Isso eu falo no vídeo sobre oferta, que eu vou deixar no final deste vídeo o link. A petição do dízimo nas denominações cristãs já impediram e continuam impedindo muita gente de vir para a verdade. Você não será amaldiçoado por não dar o dízimo. Você diz que sente alegria por dar o dízimo. Eu não dou o dízimo e também sinto alegria. Você não está imune a adversidades como desemprego, doença, morte, traição, entre outros males, por ser dizimista. Você não prospera por ser dizimista. Você prospera porque você acorda cedo e vai trabalhar. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Muitos dão o dízimo chorando, entre aspas, ou seja, sem alegria nenhuma. Jesus Cristo, Paulo, Pedro, João e Tiago nunca mandaram os crentes dar o dízimo. Muitos que dão o dízimo estão passando por dificuldades. Quem realmente prospera são os que recebem os dízimos, ou seja, teu pastor. Muita gente tem dúvida a respeito do dízimo. Muitas pessoas dão o dízimo sem saber a verdade a respeito do mesmo. Por exemplo, onde eu congreguei uma vez, eu não dava o dízimo, porque eu tinha uma pulga atrás da orelha sobre esse assunto. Enquanto eu não tivesse a certeza sobre esse assunto, eu não iria dar o dízimo. E depois que eu passei a ter um estudo mais aprofundado e vi que o dízimo não é obrigação para os cristãos, segundo a nova aliança, então eu não dava o dízimo. Agora, se fosse obrigação, que tivesse valendo ainda a prática do dízimo na nova aliança, aí eu seria dizimista com o maior prazer. E na verdade hoje a maioria dos pastores, como eu já falei, a maioria pegam o dízimo, todo ele, ou metade, ou parte dele para si mesmos. Você não perderá a salvação por não ser dizimista. Você não será salvo por ser dizimista. O devorador de Malaquias capítulo 3, versículo 11, não é demônio, é gafanhoto. Leia o livro do profeta Joel. No antigo pacto, os judeus não davam o dízimo por amor, ou por gratidão, ou porque tinham que devolver o dízimo. Eles davam o dízimo porque era lei, era mandamento, e eles eram obrigados a dar. E ai deles se não dessem. E como o dízimo era alimento, pessoas como ferreiros estavam isentos de dar o dízimo. Só dava o dízimo quem vivia do campo. Em qual passagem bíblica aconteceu a transferência da tribo de Levi para os gentios receberem o dízimo? Números capítulo 18, versículo 21. Em qual passagem no Novo Testamento tem algum mandamento, estatuto ou ordenança dizendo que é obrigatório a igreja dar o dízimo? Em qual passagem bíblica diz que o dízimo passou dos órfãos, das viúvas
e dos pobres para o pastor? Então eu termino por aqui, porque eu teria mais alegações a respeito do dízimo, falando que o dízimo não é obrigatório na nova aliança. Se o pastor disser que quem não dá o dízimo está roubando a Deus e não vai ganhar salvação, ele está falando uma heresia. Então, o que eu falei aqui, eu não posso dizer ao contrário, porque temos base bíblica no Novo Testamento que o dízimo não é obrigação para o cristão. Mas como eu disse no início do vídeo, eu não sou contra quem dá o dízimo. Se você quer dar o dízimo, dê. Se você optar por não dar, não dê. Você não é obrigado a dar o dízimo. Isso que você tem que entender.